O programa Fórum está no ar. A palavra prova, oriunda do latim probatio, tem como significado de confronto, verificação, exame, etc. Seja qual for o significado mais perfeito, a palavra representa o instrumento utilizado pelos seres humanos para demonstrar uma verdade. No processo penal, o objetivo da prova é a demonstração em juízo de um fato supostamente ligado ao delito. Para falar sobre provas ilícitas, nós convidamos o defensor público e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional Distrito Federal, Dr. Renato Gustavo Alves Coelho, e também o advogado criminalista, Dr. Jairo Lopes. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença para falar de um tema também bastante intrigante, que é justamente as provas ilícitas, que aí tem uma corrente que defende uma determinada tese, outros já defendem uma outra situação, uma outra vertente. Mas antes até de entrarmos nessa nossa conversa, gostaria de convidá-los para assistir uma matéria feita aqui pela nossa equipe de reportagem que trata justamente deste tema. Vamos ver. 15 dias. Esse é o prazo para uma escuta ou interceptação telefônica ser realizada de forma legal. Caso seja necessário, esse período também pode ser prorrogado, mas para não haver violação da lei federal que estabelece as regras, é necessário obedecer alguns critérios, como ter autorização da Justiça. Nós temos que ter pelo menos um indício de que aquela pessoa que está tendo a sua ligação, o seu telefone grampeado, ela pode estar envolvida naquele crime. Nós não podemos pedir uma autorização para uma interceptação telefônica de um crime, de algo pré-delitual. O delito já deve estar existindo, a pessoa tem que ser, no mínimo, tem que ter algum indício contra essa pessoa para que o delegado de polícia, ou mesmo o Ministério Público, ou mesmo o juiz de ofício, decrete a interceptação telefônica. O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação de primeira instância de um delegado do Distrito Federal que perdeu cargo na Polícia Civil. Ele é acusado de corrupção. O caso foi parar no STJ porque a defesa argumentou que a interceptação telefônica realizada não foi legal. Mas os ministros não concordaram e entenderam que ela auxiliou na apuração do caso. A interceptação aconteceu durante a tramitação do processo, o que, segundo esta advogada, é legal. Ela alerta que essas escutas só podem ser usadas em último caso. A interceptação telefônica, ela é uma violação a alguns princípios constitucionais já consagrados, né? Então, nós temos aí o princípio da violação da intimidade, da dignidade da pessoa humana e da privacidade. Então, somente em último caso, é o que a lei prevê, quando a polícia não dispõe de um outro meio necessário para investigar aquele delito, aquele crime, aí sim ela vai se utilizar da interceptação telefônica, somente como último recurso, porque se assim não for, nós vamos ter aí uma flagrante violação dos direitos constitucionais. Bem, doutor Renato Coelho, quando a gente sempre fala de provas talvez ilícitas, sempre vem, num primeiro momento, e aí nós tivemos inclusive uma matéria sobre isso, sempre a escuta telefônica, mas não é o principal, né? Não, sem dúvida nenhuma. Existem uma série de outras provas que podem ser consideradas depois ilícitas, né? Desde que não sejam observados os procedimentos legais e as próprias garantias constitucionais. Eu acho que esse tema de provas ilícitas, primeiro a gente tem que ter em mente o artigo 5º da Constituição Federal, no seu artigo 56, que ele é expresso, afirmar que não é admissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Isso já é um princípio, o princípio da exclusão. Então essa é a regra que tem que permanecer e é a regra principal que deve ser seguida. Bom, mas nesse caso aí que nós vimos na matéria, o STJ acabou utilizando, recebendo essas provas, mas aí seria qual a situação ali exata? Porque estava no decorrer ainda do processo e foi solicitada essa escuta, é isso? Eu realmente não tenho dados concretos desse processo específico, mas é o que a delegada, se não me engano, comentou. Primeiro, essa interceptação ela só pode ser feita com autorização judicial. Então, provavelmente houve uma autorização judicial.
deve ter sido atendido todos os requisitos para se fazer essa interceptação telefônica. Mas realmente eu não teria dados assim, concretos para avaliar essa questão da legalidade ou não dessa prova. Doutor Jairo, muitas vezes nós não nos deparamos aí com uma outra situação que talvez, por meio de uma prova, ainda que ilícita, nós conseguiríamos chegar, então, ao autor de determinado delito, enfim. Mas por essa prova ser, de certa forma, considerada ilícita, talvez nós não teríamos aí a condenação daquele cidadão. Como o senhor vê essa possibilidade? É o que nós chamaríamos de prova ilícita por derivação. Veja bem, hoje em dia o nosso ordenamento jurídico, em sua ampla maioria, ele tem uma resistência muito grande a esse tipo de prova. Porque, vejamos bem, um exemplo clássico disso é uma confissão que teria sido obtida sob tortura. E a polícia, mediante essa confissão obtida, ela poderia se dirigir até o local onde estaria, por exemplo, o produto de furto. Né? No nosso atual sistema, esse tipo de prova, ainda que a localização pudesse ser considerada legítima para poder incriminar, servir de elemento de materialidade para a persecução penal, o que a precedeu, ou seja, uma confissão obtida mediante tortura e em sendo considerada ilícita, ela vai macular esse segundo momento da prova. Então, hoje em dia, a ampla maioria da nossa doutrina e da própria jurisprudência, ela tem entendido que essa prova seria inválida, digamos assim. Permita até complementar. Na realidade, o que a gente verifica são dois posicionamentos mesmo. Um posicionamento dizendo o seguinte: olha, muito bem, realmente essa prova é ilícita, mas então vamos punir essa pessoa que fez essa ilicitude, mas vamos julgar conforme essas provas que estão nos autos e vai fazer essa condenação. Essa é uma corrente, né? Então, puna-se aquela pessoa ou a autoridade policial que fez essa prova ilícita com sanções cíveis, administrativas e criminais. E aproveite-se e condene efetivamente em busca da chamada verdade real. Esse é um posicionamento. Há um outro posicionamento que o direito é um direito unitário. Isso já vem desde as cortes norte-americanas, já desde 1914, né, a Suprema Corte Americana, dizendo que seria imprestável essa prova, porque, primeiro, seria um contrassenso com o próprio Poder Judiciário, que é um poder responsável por zelar pela Constituição Federal e acabaria chancelando uma prova que violou uma garantia individual. Então, seria um contrassenso e teria ser um desprestígio para o próprio Poder Judiciário. Além do mais, se você não aceita a utilização dessas provas ilícitas, você acaba por não estimular que essas autoridades policiais façam esse tipo de prova. Porque a autoridade policial vai saber que todo aquele trabalho de fazer uma prova ilícita vai ser inútil, porque não vai ser utilizado no processo. Esse era justamente o meu ponto de vista, que vai causar, na sequência, talvez uma desmotivação da polícia em cometer esse tipo de irregularidade, ilicitude, mas, no entanto, também nós talvez não teríamos aí no ponto, como o doutor Jairo citou, talvez aquele lugar efetivo, aquela prova local, material do crime, né? Mas um dado interessante, uma informação interessante, é que também há que se considerar que se, por meio de outra prova obtida licitamente, se chegou também à localização, nesse exemplo concreto que eu dei, a localização da res furtiva, digamos assim, ainda que haja um outro tipo de prova, no sentido de localização, mas se paralelamente nós tenhamos uma prova obtida de modo ilícito, a condenação será válida de toda forma. Porque algumas pessoas, uma das maneiras de se provar o cometimento do ilícito foi obtida de modo ilegal. Mas se, por outro lado, se paralelamente houve a obtenção de uma prova lícita, a condenação vai ser perfeitamente válida. Então, prevalece a válida. Sim. É uma prova independente, né? No caso das escutas aqui, em especial, qual é o procedimento para que, então, faça? Porque quando o doutor Jairo trouxe essa situação, eu acho que ela fica mais evidente de uma tortura, né? Aí já vamos esbarrar em outras infringências, por exemplo, aí questões até de direitos humanos, a tortura. Mas no caso da escuta telefônica, aí nós vamos esbarrar em outras, que é o sigilo e tal. Mas em detrimento de se achar o criminoso ou a verdade, mesmo assim, pela nossa legislação hoje, precisa desta autorização. Qual é o procedimento, então, para ter essa autorização? Bom, é curioso. Primeiro, até voltando um pouco, mas nesse mesmo sentido que você está comentando, é a questão dessa ponderação. O senhor está falando
questão desse jogo entre, de um lado, a privacidade e outro lado... O outro já entra mais nas questões até de direitos humanos, tortura. Direitos humanos, tortura. Mas a gente tem que estar sempre em mente o seguinte, que o nosso sistema, nossa Constituição, ela é clara e expressa em não admitir prova ilícita. Então, já é uma determinação expressa. Com relação específica à interceptação, existe uma série de requisitos, a Constituição realmente permite essa questão da interceptação telefônica, desde que atendido alguns requisitos legais. Dentre eles, primeiro, tem que haver a prova de um crime. E esse crime não é qualquer crime, são crimes punidos com reclusão. Segundo, tem que haver indícios de autoria. Terceiro, tem que ser só no último caso, como bem a delegada ponderou. Se houver possibilidade de utilização de outros meios de prova, documental, enfim, testemunhal, não seria necessário também a interceptação. E, obviamente, precisa de autorização judicial. O juiz tem que autorizar a questão da interceptação telefônica. E Mas também tem um período... prazo certo. Prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, desde que é devidamente fundamentado. Agora, vamos colocar aqui uma outra situação, até para esclarecimento, que eu acho que talvez valha. Dentro, digamos que aí foi autorizada uma escuta telefônica, doutor Jairo, para um determinado caso, e dentro dessa escuta foi percebido um cometimento de um outro delito, um outro crime. Esse outro, vai ser aberto um novo processo, uma outra situação? Essa é uma discussão que, inclusive, os advogados, eles é um campo tormentoso, porque há entendimento no sentido de que seria válida para a inauguração de uma nova investigação, mas não a título de prova para uma condenação eventual, digamos assim. E nós nos perfilhamos a esse tipo de entendimento, tendo em vista que aquela escuta originária ela foi direcionada àquele caso específico. Então, a partir daí, veja bem, nós iríamos abrir um precedente na hipótese de admitirmos que a ligação, a interceptação ao descobrir, ela abriria um leque infinito e várias intimidades seriam violadas na hipótese de admitir esse tipo de procedimento. Então, nós entendemos que é válido para se iniciar um novo procedimento investigatório, certo? Mas não para que servisse de prova para uma eventual condenação. Pois é, mas aí esse então já não serve, teria que... Em princípio, não. Em princípio, nós entendemos que aquele contexto delitivo ele tem que ser investigado com base naquela autorização específica. E aquela autorização específica, autorização judicial, referido-se bem, ela deve restringir, sob pena de que, com base em uma autorização, se pudesse investigar vários e vários outros crimes. Infelizmente, o nosso aparelho estatal, ele não tá, nosso Estado ele não está bem aparelhado para poder fazer essa, digamos, limitação. Enfim, hoje nós vemos, inclusive, um caso que nos chama a atenção, foi recentemente uma procuradora do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, que teve sua vida íntima devassada, salvo engano, por 2 policiais civis, justamente em razão de um acesso inicial para a investigação de um determinado fato, e durante o decorrer dessa investigação se chegou, meio que por acaso, aos números telefônicos dessa procuradora, e a vida dela foi devassada, foi inclusive gravada em mídias e distribuídas na Câmara Legislativa aqui de Brasília, enfim. Então, há que se haver uma cautela extremada nesse sentido de limitar aquela autorização judicial para o caso específico, sob pena de que eventos como esse venham a ocorrer e causar um gravame irreversível, digamos assim. Uhum. O senhor também vê dessa forma, como Sim, ela deve ser específica e não... Sim, e até porque senão acaba não tendo mais prazos, vai ficar sempre prorrogando, indícios de outro crime prorroga, então tem que realmente haver um limite, eu também concordo com o doutor. Agora, doutor Renato, dentro da colocação do doutor Jairo, nesse caso específico da escuta, e aí nós, digamos que na investigação é detectado um outro crime. Bom, segundo ele, e aí é o entendimento do senhor também, de que não faça parte, então, daquele processo, que se abra um novo. Mas, para se abrir um novo, nós já temos aí uma prova ilícita, não? Pelo menos a suposição já estaria, então, ela já teria já um vício logo de início. Vejamos bem. De fato, há que se separar o que de fato seria uma prova ilícita, porque o que eu deixei registrado aqui é que se inaugura um procedimento investigatório com base naquele elemento de convicção, de cognição, perdão, e se houver outros elementos que a autoridade policial venha a descobrir, a descortinar,
ela que represente por uma nova interceptação telefônica, perdão. Nós não, ou de outras formas que seja. Veja bem que nós, em nenhum momento, nós podemos considerar que esse novo elemento descoberto ao acaso, digamos assim, no decorrer de uma interceptação telefônica específica, ela não vai embasar a condenação. Ela simplesmente pode servir de início para que a autoridade policial, ao conseguir juntar outros elementos, possa iniciar, deflagrar uma investigação, inclusive com nova representação para averiguação daquele fato específico. Uhum. Não é que obtida naquele contexto de uma interceptação anterior, ela vá servir de prova. Não, ela pode servir de elemento indiciário para o início de uma nova investigação. Uhum. Até porque seria o interesse público assim vem demandar. Não se pode deixar de investigar ou iniciar uma investigação com base numa interpretação tão rigorosa a respeito da limitação das provas lícitas, né? Poderia existir aí uma diferença nessas situações, em se tratando, por exemplo, talvez de um crime cometido contra uma ou duas pessoas e talvez uma outra situação, digamos que coletiva, como é o caso, talvez, sei lá, de que vai atingir um órgão, uma entidade, uma associação, por exemplo? Bom, nessa questão de interceptação, ou de prova ilícita mesmo, não se vê, a gente não faz esse cotejo com a gravidade do crime. Isso não está em jogo. O que está em jogo mesmo é a observância dos parâmetros constitucionais, das garantias individuais. Mesmo que a situação seja grave, se houver uma prova ilícita, ela tem que ser excluída do processo. O cidadão ele não pode ser denunciado, ele não pode ser processado, ele não pode ser condenado com base em instrumentos probatórios escolhidos em desacordo com princípios e normas constitucionais. Uhum. Bem, nós estamos falando aqui hoje no programa Fórum sobre provas ilícitas. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, o tema de hoje, provas ilícitas. Bem, nós tivemos recentemente, doutor Renato, doutor Jairo, quer dizer, o caso não aconteceu recentemente, mas a divulgação foi mais recente, que é a do caso da escrivã em São Paulo. E aí esse vídeo veio à tona e tal. Não necessariamente nesse caso em especial, mas aqui só exemplificando, nós temos muitos outros em que, por exemplo, algumas provas são conseguidas de forma, não necessariamente a pessoa fez aquilo para provar, mas talvez, por exemplo, um furto de fotos. Só deve ter, inclusive, casos assim, né? Sim, bom que você tenha indagado. Teve um caso muito curioso que aconteceu, de um caso de um dentista. Ele tinha no seu consultório um cofre, e no interior desse cofre tinha algumas fotos. E eram fotos com crianças, né? Então eram fotos comprovaria eventualmente uma questão de pedofilia, crimes sexuais contra menores, né? Muito bem, ele guardava isso dentro de um cofre, dentro do consultório dele. Esse consultório foi objeto de furto, furtaram o cofre. As pessoas que furtaram esse cofre obtiveram essas fotografias e começaram a extorquir desse dentista, falando que se não pagasse determinada quantia em dinheiro, iria entregar essas fotos para a delegacia, né? Muito bem, o dentista não caiu nessa extorsão e efetivamente eles entregaram essas fotos na delegacia. A autoridade policial instaurou um inquérito policial, salvo engano, o Ministério Público ofereceu denúncia com base exclusiva nessas fotos. Chegou esse caso aqui no Supremo Tribunal Federal e foi considerado ilícita essa ação penal, porque foi baseada exclusivamente nessas fotos que foram obtidas em violação de domicílio. Faço só pequenos parênteses, porque domicílio tem um entendimento um pouco mais amplo. O domicílio não é só aquele local em que a pessoa reside, em que a pessoa mora. Na verdade, o domicílio também compreende qualquer compartimento privado, não aberto ao público, onde o indivíduo exerce sua atividade, exerce sua profissão. No caso, um consultório odontológico, um consultório médico, um escritório de advocacia, também fica salvaguardado com essa questão da inviolabilidade do domicílio. Então, nesse caso específico, como essas provas, supostas provas, foram obtidas com a violação do domicílio, violando lá o consultório odontológico, foi trancada a ação penal com base em prova ilícita. Uhum. A questão é porque tem dois pontos de vista, né, doutor Jair pode esclarecer isso bem, porque um é perante a lei, aquilo que a lei determina. No entanto, para o outro, para o cidadão
digamos, leigo a essa legislação, a essa determinação constitucional, para pensar o quê? Que o judiciário falha num caso desse? Em verdade, os operadores do direito, eles têm esse tema tormentoso a enfrentar também, que é a visão do leigo, né, a visão do cidadão comum. Mas há que se esclarecer que, ainda que tenha sido obtida de forma ilícita, caberia à autoridade policial promover de forma diligente, paralelamente a essas provas, buscar outros tipos de provas, outros tipos de indícios, no sentido de descortinar e de averiguar essa situação que foi desencadeada justamente em razão da descoberta dessas fotos. Então, somente assim seria possível uma condenação, porque nós teríamos aí o que o doutor bem destacou, a questão da prova independente. Ainda que o start tenha sido feito a partir da descoberta de fotos, mas se fosse possível se descortinar outro tipo de elementos de prova, seria perfeitamente possível a persecução penal e até a condenação desse cidadão. Bom, em outros países se verifica que essa situação ela seria vista de uma forma um tanto quanto diferente. A exemplo do direito alemão, que prima pelo chamado princípio da proporcionalidade, seria sopesado se de fato a prova ilícita ela poderia de fato ser diante do interesse público, diante do interesse de tutelar os menores de idade, por exemplo, no caso específico da pedofilia, se seria justo, válido, utilizar essa prova obtida ainda que de forma ilícita para que se pudesse encarcerar esse indivíduo que colocaria em risco toda essa coletividade. Há um problema aí dessa utilização do princípio da proporcionalidade, que é muito chamado, né? É a questão, no direito alemão não existe uma cláusula expressa igual à nossa. Na nossa realmente existe uma determinação constitucional expressa dizendo que é vedada a utilização de prova ilícita. No direito alemão eles utilizam de princípios vamos dizer assim, mais vagos, o princípio da dignidade da pessoa humana, então não existe assim uma vedação expressa. É por isso que lá é mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil a utilização desse princípio da proporcionalidade. Aqui já não seria tão factível fazer isso. Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, como seria o desfecho nos Estados Unidos, até onde o meu conhecimento alcança, há um pouco mais de rigor. Mas também em alguns casos, já ecos de outros casos ocorridos naquele país, eles já teriam o mesmo princípio, só com um outro nome, o princípio da razoabilidade. Simplesmente avaliar se sopesar direitos, sopesar valores, interesses, para avaliar se de fato há necessidade de se primar com tanto rigor por rechaçar a prova ilícita em detrimento da punição de um criminoso. Mas os Estados Unidos, ainda que haja um rigor maior contra a admissibilidade da prova ilícita, em alguns casos se tem notícia de que ela seria admitida, mas em casos extremos. Em casos extremos mesmo. A Suprema Corte Americana, desde 1914, ela já afirmou que não pode utilização de provas ilícitas no âmbito das cortes federais. Houve resistência realmente por alguns tribunais locais, estaduais, mas depois a Suprema Corte Americana reafirmou a impossibilidade de utilização de prova ilícita tanto nas cortes federais quanto nas cortes estaduais. Realmente, no direito norte-americano, eles são bastante rigorosos com relação à vedação de utilização de provas ilícitas. Tá, embora então nós tenhamos aí a vedação aqui no Brasil, nós então não podemos... Nós poderíamos imaginar, então, que, de certa forma, a prova ilícita ela não pode ou não deve ser descartada, uma vez que ela pode gerar ali uma outra investigação paralela. Ou não, ela é descartada? Ela tem que ser descartada, ela não pode ser utilizada para nada. É aquela questão da contaminação que o doutor já mencionou. Essa prova ilícita, ela acaba contaminando todas as demais que são derivadas dela. Então, ela não serve para outro tipo de investigação baseada exclusivamente nessa prova ilícita. Isso geraria precedentes que, infelizmente, poderia chancelar aqueles maus policiais, por exemplo, que diante dessa possibilidade de contaminação de provas, ou seja, de admissibilidade de uma prova ainda que obtida a partir de uma prova ilícita, eles poderiam perpetuar os procedimentos escusos, que infelizmente é uma realidade no nosso Estado, que há autoridades policiais que ainda se valem de uma minoria, espero eu, ainda se valem de subterfúgios, de elementos de interceptação de escutas ilegais. Por exemplo, o indivíduo consegue uma confissão baseada mediante tortura e
a autoridade policial pode chegar e requisitar o mandado de busca e apreensão. Vai ter o aspecto da legalidade, uma busca e apreensão numa residência com mandado judicial, mas isso aí vai estar eivado de nulidade em virtude dessa origem ilícita, que foi a tortura, essa confissão obtida mediante tortura. Uhum. Agora, na opinião dos senhores, e que lidam sempre com isso, é uma prova trazida, no caso, aos autos ali e tal, de forma ilícita, vamos deixar claro aqui. Aquilo, de certa forma, não vai, ou não digo necessariamente induzir, porque eu acho que aí já seria demais, mas pelo menos influenciar o juiz quando da decisão, ainda assim ele, claro, constitucionalmente, desconsiderando aquela prova? Não deveria, pelo menos não deveria. Eu acho que esse caso fica mais sensível ainda quando é tribunal do júri. Quando em plenário, aí sim, sem dúvida nenhuma, os jurados poderiam ficar, assim, obviamente, sensibilizados ou então induzidos às vezes com a realidade de uma prova ilícita. Mas realmente não deveria. Doutor Jair, porque, por exemplo, eu coloco essa pergunta aqui porque, digamos que naquela situação das fotos, o caso trazido aqui pelo doutor Renato, as fotos de cunho ali, com a utilização de menores para o sexo, ou seja, envolvendo a pedofilia, embora, claro, alguns dizem que a pedofilia é uma questão de doença e tal, mas aí é uma outra discussão. A foto em si, ela fala por si só, é uma imagem. Sim. E aí, na opinião do senhor, isso influencia ou não? Não poderia pesar lá na hora de... Ou seja, constitucionalmente, nos autos. No processo ela é descartada, mas digamos que na mente ela... Essa pergunta é interessante porque Auri Lopes, que é um jurista gaúcho, ele traz na sua obra Revisão Crítica do Processo Penal um artigo que vai nesse sentido, de que inclusive ele defenderia a separação do juiz que possa vir a oficiar na concessão de medidas no curso do inquérito policial e daquele que vai julgar. Justamente porque aquele mesmo juiz, se ele avalia provas obtidas no decorrer do inquérito policial, ele já vai estar com seu ânimo, digamos, comprometido para o julgamento. E nesse caso específico da avaliação da prova ilícita, a partir de uma visão técnica, nós entendemos que o juiz ele é obrigado a proferir, a fundamentar a sua decisão, inclusive isso é determinado constitucionalmente, com base em elementos obtidos de forma lícita. Então, nós vemos uma posição tanto quanto mais confortável, porque, ainda que ele venha proferir uma decisão condenatória, ele vai ter que fundamentar, de fato, em elementos obtidos de forma lícita. Ainda que haja uma prova ilícita, na ausência desses fundamentos, a sentença, de fato, ela jamais poderia ser proferida. A absolvição seria a medida que iria se impor. Então, diante disso, nós temos uma visão um tanto quanto mais tranquila, porque ainda que ele tenha o ânimo contaminado por isso, enquanto homem, enquanto ser humano, ele jamais poderia proferir essa decisão condenatória, tendo em vista a ausência de outras provas. Se me permita, até o novo Código de Processo Penal, que está para ser aprovado, ele vai fazer essa diferenciação. O juiz que colher a prova, na verdade, vai ter um juízo específico que vai ficar cuidando dessa parte do inquérito policial. Então, vai ser o juiz que colheu a prova, fiscalizou essa utilização dessa prova, não vai ser o mesmo juiz que vai julgar. Então, vai ter um juiz que vai cuidar do inquérito policial, chamado juiz da instrução, e depois vai ter um outro juiz que vai julgar. Então, não haveria essa possibilidade dessa contaminação. Porque quando o doutor Renato traz aqui que não deveria, eu também acho que não deveria, mas algumas coisas, talvez uma escuta ali, nem tanto, mas muitas vezes a imagem choca. Sem dúvida. Eu acho que ela acaba tendo esse ponto que o doutor Jair traz aqui, que é a questão do ser humano. Não dá para ficar imune àquilo. Mas a partir do momento que ele não vai poder, que ele deve fundamentar a sentença, ele não vai poder fazer menção àquelas fotos. Não é isso? Então ele vai ter que buscar outros elementos de convicção, sob pena da cassação e da reforma dessa sentença pelo tribunal. Uhum. E aí essa proposta do Código é que vem então a consertar talvez essa falha, essa brecha. É uma proposta bem salutar. Uhum. Bom, que consequências então poderia ter nesse decorrer do processo? Digamos que ele vá um pouco adiante ou não, o que pode acontecer num processo como esse? Não dá em nada lá no final. Bom, se houver realmente um processo baseado exclusivamente numa prova ilícita, fatalmente esse processo está fadado a ser extinto.
deve ser provocado, pode, inclusive o indivíduo está sendo sujeito a essa prova ilícita, entrar com um pedido de habeas corpus para que seja trancada essa ação penal ou esse inquérito policial que está sendo baseado exclusivamente nessa prova ilícita. Agora, se tiverem outros elementos de prova, é possível só que essa prova ilícita seja retirada do processo e os outros elementos de prova sejam avaliados devidamente pelo juiz, podendo haver uma condenação ou não. Agora, o juiz, por exemplo, ele pode pedir para que essa prova seja guardada para um futuro, ou não, de imediato ela é descartada e pronto, não tem... A rigor, ela deveria ser desentranhada dos autos, inclusive destruída a depender da sua modalidade. A não ser que existisse um fato de relevância que pudesse clamar a prudência mas não tenho conhecimento, particularmente, nenhum caso nesse sentido, até porque há uma determinação de que haja o desentranhamento, se for o caso, a própria destruição dessa prova. O Código de Processo Penal não tem um dispositivo específico sobre isso. É utilizado muito analogicamente o Código de Processo Penal Militar, que existe um dispositivo que determina a exclusão de uma prova ilícita, específico mais correspondência. Então se utiliza muito essa questão, aplicando analogicamente o Código de Processo Penal. É excluído mesmo, não pode ser utilizado, guardado depois para utilização posterior. Bem, há uma outra situação que eu queria trazer aqui também, e aí muitas vezes, por exemplo, agora ainda mudou um pouco para a questão da paternidade, o filho de provar por meio do DNA, adquirido talvez de forma contrária à vontade do pai, mas aí agora a própria não permissão do suposto pai em fazer essa própria prova, produzir essa própria prova de que é ou não, já induz que ele seja. Mas, diante de um determinado, por exemplo, crime, tem uma pessoa, e aí eu já conversei com peritos aqui mesmo no programa Fórum sobre isso, não aí agora voltando para o lado lícito ou ilícito da prova, e sim uma questão mais outra questão técnica. Digamos que esse suposto criminoso aí no caso, ele se sente ali na delegacia, vai depois, tudo, mas aí é colhida uma prova de DNA que pode ser a dele. Essa é uma prova ilícita? Seria uma prova ilícita? Sem dúvida nenhuma. Existe um outro princípio... Por exemplo, ali o cidadão fuma um cigarro, joga, ou de repente cospe ali na lixeira, e depois o pessoal, os peritos vêm e pegam aquilo ali, já deixado talvez estrategicamente, inclusive com essa intenção. É curioso esse exemplo, mas aí, nesse caso específico, eu entendo que realmente é uma prova ilícita, porque existe um princípio também que é albergado pela nossa Constituição, que o indivíduo não é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Então, ele não pode ser pego de surpresa no tipo de realização de prova. Então, se é necessário algo, uma atitude dele para fazer esse exame, então é um direito dele de se negar a fazer. Se é pego de surpresa para fazer esse tipo de exame, eu acredito que seria uma prova ilícita, sim. Mas é um tema controvertido, sem dúvida nenhuma. Uma vez que ele já tenha descartado, por exemplo, essa bituca de cigarro, né? Já seria algo que ele já teria, não está mais na disponibilidade dele. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema controvertido. É um caso que talvez venha confundir o cidadão comum, o famoso caso Pedrinho, sequestro ocorrido aqui em Brasília há mais de 20 anos, salvo engano, em que se descobriu lá em Goiânia, após a irmã fumar um cigarro, que ela também não seria filha da sequestradora. Então, diante disso, algumas pessoas vêm a acreditar que também a prova para incriminar seria possível a partir da utilização desse método. E se diria mais, acrescentando aqui o que o doutor falou de forma com bastante propriedade, não há a oportunidade, nesse tipo de obtenção de prova, de que o indivíduo se recuse a fornecer o material. Então, se fazendo um juízo pregresso, deve ser dada a oportunidade para que ele possa colaborar ou não, ou se recusar, que a recusa é constitucionalmente assegurada. Então, há alguns autores que defendem que o fato de não submeter a essa faculdade tornaria essa obtenção de prova irregular, digamos assim. Casos talvez recentes, então, seria o bafômetro. Vai nessa linha que o senhor está dizendo? Estaríamos aí, o cidadão provando que ele está embriagado e ele está produzindo uma prova, então, contra ele mesmo. Sim. Tanto é que hoje em dia já é de conhecimento público que há decisões no sentido de que ele não é, aliás, a própria Constituição assegura que ele não deveria fornecer prova contra si.
E se tornou de conhecimento que não há essa obrigatoriedade e a ampla maioria dos motoristas vem ser recusados sistematicamente a soprar o bafão, porque eles sabem que estariam produzindo ali uma prova, inclusive, capaz de submetê-los a uma sanção penal, uma condenação criminal. Enquanto que a outra, o fato de negar, iria administrativa. Sim. Uhum. Bem, nós não estamos falando aqui hoje no programa Fórum sobre provas ilícitas. Vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre provas ilícitas. E aí nós já mencionamos alguns fatos aqui, inclusive curiosos, e alguns casos. Agora, tem E quando a gente fala, né, doutor Jairo, sobre talvez o leigo ali, ele talvez não compreenda muito, porque há uma determinação expressa pela Constituição, e aí quem atua no meio jurídico entende desta forma, que há uma determinação expressa, ainda que concorde ou não, mas tem que ser aplicado, mas talvez para o leigo não é muito caso, fica meio que por entender. Por exemplo, eu lhes trago agora mais uma situação que eu gostaria que os senhores comentassem. E aí, claro, os senhores têm muita propriedade para isso, que é justamente a prova ilícita pro réu. O que quer dizer esse pro réu? Porque nós não podemos produzir uma prova, o juiz não vai acatar uma prova ilícita para incriminar alguém, mas ela pode ser produzida, no caso, ao contrário, para livrá-lo. Sim. Um exemplo que, ao menos no meu tempo de acadêmico, era bastante comum, seria... Tem muito tempo, não tem? Alguns anos. Seria o exemplo daquele réu acusado injustamente. Se de fato, por meio, o elemento que mais chama a atenção, por meio de uma interceptação telefônica obtida ainda que de forma irregular, se pudesse demonstrar o verdadeiro autor de crime de sequestro do qual ele estaria sendo acusado, por exemplo, isso poderia ser utilizado em sua defesa. Não para a condenação do verdadeiro autor, frise-se bem, mas para livrá-lo da persecução. O exemplo mais claro que é dado desde a época da academia da faculdade seria esse. Ou outros crimes. É só a questão de, se durante uma interceptação telefônica, se chegasse à verdadeira autoria, ele poderia utilizar dessa prova ainda que obtida de forma ilícita para a sua própria defesa, digamos assim. Mas aí nós não teríamos um outro lado estranho? Primeiro, acho que tem que ficar em mente o seguinte, como o ministro Marco Aurélio fala, é um preço que a gente tem que pagar por viver no Estado Democrático de Direito. As regras têm que ser observadas. Existe primeiro essa vedação, como a gente já falou, vedação expressa da utilização de provas ilícitas. Em contrapartida, existem outros princípios e outras regras, questão da liberdade, questão da dignidade da pessoa humana também. Então, quando vem essa questão para uma condenação que vai impor uma pena privativa de liberdade do indivíduo, onde vai retirar sua liberdade, aí está um jogo, bem maior, a questão da sua liberdade. Então, seria um processo para absolver esse indivíduo e não para condená-lo. Então, nesses casos específicos, seria uma utilização pro réu. E eu concordo também com o doutor nessas ponderações. Aqueles que defendem o que eles realmente alegam para defender a aceitação da prova ilícita? Quais são os argumentos? Justamente isso que eu acabei de falar, principalmente a questão da liberdade, o princípio maior da questão da liberdade, o princípio da dignidade da pessoa humana mesmo, e a questão dessa utilização que vai evitar uma condenação criminal que fatalmente levaria à restrição de sua liberdade. Nós estaríamos aí pela discussão, talvez próximo, de mudar isso ou não? Isso deve permanecer no entendimento dos senhores? Eu, pelo que tenho lido, ouvido e em conversas com outros operadores do direito, que não seria de todo descartada a possibilidade de aceitação, ainda que de uma forma bastante insciente, bastante inicial, a questão da aceitação da prova ilícita. Porque, veja bem, alguns operadores, alguns doutrinadores, eles levam ao extremo a questão do que se chama de aceitação do contrato social, que nós deveríamos renunciar de nossas liberdades, dos nossos direitos, em detrimento do bem comum. Então, diante disso, alguns operadores também se deixam contaminar pelo clamor público. Faça essa violência
esses índices de violência galopantes que temos hoje, no sentido de dar uma resposta mais efetiva do Estado, ainda que ela pareça um tanto quanto mais gravosa, digamos assim. Mas como ocorre nos outros países. Esses defensores da aceitação, eles entendem que devem sempre ser sopesados os direitos, e no caso em específico, só para exemplificar, a prova, ainda que ilícita, ela deveria ser aceita no sentido de encarcerar um maníaco, por exemplo, um pedófilo, ou um matador em série, certo? A justificativa encontrada para a defesa desse tipo de argumento de aceitação é justamente essa. Uhum. Nós teríamos aí as provas ilícitas, que é aquelas obtidas de formas ilegais, mas nós também temos as provas ilegítimas, mas essas sim podem ser aceitas. A doutrina faz muito essa diferenciação entre prova ilícita e prova ilegítima. A prova ilícita realmente seria quando essas violações de garantias materiais previstas na Constituição, e essas provas ilegítimas quando não é observado o procedimento legal de realização dessa prova. Então, não é observado, suponhamos, o prazo da interceptação telefônica de 15 dias, supera. Então, isso seria uma prova ilegítima. O que eu venho notando pela jurisprudência... Desculpa, ela é permitida, então, mas ela foi adquirida, por exemplo, fora do prazo, ou não da maneira adequada. Justo. E aí vai se resolver no campo da nulidade. Aí pode ser considerada nula ou não. Se for uma nulidade que traga prejuízos efetivos para a defesa, pode ser considerada nula, o juiz pode reconhecer sua nulidade ou não. Mas o que eu vejo muito na jurisprudência é que não faz muito essa diferenciação entre prova ilegítima e prova ilícita. Normalmente é considerado como prova ilícita e é excluída realmente do processo. Mas realmente existe essa diferenciação entre prova ilegítima e prova ilícita. Porque quando se está a prova, como ele falou, doutor Renato, quando a prova ilegítima, em específico, de uma forma bastante resumida, seria aquela obtida mediante violação de normas processuais. Mas há uma tênue separação entre o que seria obtido com violação de normas processuais e obtidas de uma forma como afronta às garantias constitucionais, digamos assim. Então, é um procedimento um tanto quanto mais usual que se refute ambas, né? Porque ambas poderiam trazer um prejuízo irreparável para as partes, digamos assim. Uhum. Ainda tem a prova ilegal, não? A ilegal é a ilícita. São quantas categorias de provas? Teria um gênero que seria a prova ilegal, onde teria essas provas ilícitas e provas ilegítimas. Mas a grande maioria mesmo, assim, principalmente no campo da jurisprudência, coloca como prova ilícita mesmo. Uhum. Não há uma outra categoria? Seria essas três mesmo. Uhum. Agora, me digam, por exemplo, a pessoa que traz essa prova ilícita, ela pode incorrer aí em alguma sanção? Sem dúvida nenhuma. A autoridade policial que se vale desses procedimentos, vamos dizer, pouco republicano, ela está sujeita desde uma sanção administrativa, mas eventualmente também uma ação de indenização civil, pode expor a vida privada de uma pessoa que está sendo investigada, e também uma consequência criminal. A própria lei de interceptação telefônica, existe um dispositivo na qual impõe uma penalidade pela interceptação ilegal. Uhum. Há uma outra vertente que não se é muito comentada, são as consequências que se tem, ainda que na esfera penal, na esfera judicial, perdão, essa prova vá ser refutada. Não são raros os casos em que essa prova, ainda mesmo ilícita, ela é divulgada para a imprensa. E há todo um estardalhaço, e a imprensa nem sempre tem a diligência de verificar a idoneidade dos meios de obtenção e a idoneidade da própria prova. Então, diante disso, há que haver uma cautela extrema, no sentido de que, além de que não se trabalhe na obtenção de provas ilícitas, há limitação da divulgação. Porque, veja bem, não são raros os casos em que interceptações ilegais elas são difundidas. E ainda que na esfera judicial ela seja sobrestada, não vai ensejar nenhuma condenação, o gravame, o prejuízo para a imagem de quem foi interceptado ilegalmente de certa forma, irreparável. E aí ela já causou, talvez, um clamor. Sim. É um dano irreversível, sem dúvida. Uma condenação, por exemplo. E aí nós temos casos no meio, acho que jurídico e jornalístico, sim, casos bastante clássicos nesse sentido. Escola de São Paulo. Agora, por exemplo, o fato de divulgar isso aí já não seria... Porque quando o senhor traz o exemplo
da prova ilícita, no caso de uma escuta telefônica, aí, o senhor já explicou, mas vamos supor que alguém venha a trazer para o juiz ali, talvez até por meio do advogado, uma prova ilícita, uma fotografia que seja, ou talvez alguma outra coisa. Essa pessoa que está trazendo, ela não tem, e aí fora da própria, não mais aí o policial, o agente policial mesmo. Eventualmente, suponhamos, a interceptação não é só o policial, eventualmente um particular, esses detetives particulares podem eventualmente fazer uma interceptação telefônica ilícita. E o fazendo estarão sujeitas a uma sanção penal. Fora isso também, como o doutor falou, às vezes a divulgação, até pelo meio de imprensa, pode gerar uma indenização civil, uma consequência civil, para tentar reparar esse dano que foi ocasionado. Não são raros os casos de repórteres, inclusive de jornalistas, que não raros eles deram causa à obtenção de uma prova por meio ilícito. Salvo engano, há um tempo atrás eu vi uma jornalista que ela tinha um contato estreito com traficantes, né? E, enfim, ela queria ser pautada pelos traficantes. Eles diziam aonde eles iriam cometer o próximo delito, enfim. O que eu quero dizer com isso? Alguns profissionais de imprensa, que podem ser chamados de profissionais, eles dão causa a uma interceptação telefônica irregular, na maioria das vezes. E eles podem, em razão disso, vir a ser responsabilizados. Diferente da situação de que eles somente divulgariam. No plano penal não haveria nenhuma responsabilização, porque não há a obrigatoriedade de saber se foi obtida ou não. Mas, como o doutor ressaltou, no campo civil, no campo indenizatório, ele seria responsável por reparar o dano que ele causou à imagem daquele que foi vítima da matéria jornalística. Porque nós poderíamos ter aí, inclusive, vários, talvez, digamos, interesses. O senhor está trazendo aqui o caso, por exemplo, talvez de um traficante, mas e no meio político, por exemplo? É que depois que aquela conversa já foi ao ar, já era. O dano é irreparável, sem dúvida nenhuma. Esse período eleitoral realmente é muito sensível, né? Então, as consequências também serão proporcionais ao dano feito, né? Então, se eventualmente isso causa um dano de perder uma eleição, isso também tem que ser mensurado, nem que seja no fator econômico, questão de indenizações. Uhum. Bem, que outras provas ilícitas assim cometem mais do que talvez a própria escuta telefônica? Algo que eu vejo de vez em quando tem esses programas que estão agora muito comum, que fica acompanhando a atividade policial. E certa feita eu estava assistindo um em que a autoridade policial começou a fazer uma busca e apreensão na residência, estava com mandado judicial, mas só que ele invadiu a residência por volta de 3 horas da manhã. A Constituição é clara, a casa é inviolável, salvo por mandato durante o dia. Mesmo então que tenha um mandato, não pode entrar na residência do indivíduo, no domicílio do indivíduo, durante a noite. E, assim, é muito comum, às vezes, o cumprimento de mandato no período noturno. Eu só diria que isso aí, inclusive, pode depois resultar numa não punição, justamente por causa talvez de um... Veja bem, de uma ação como essa. Hoje, só desenvolvendo o que o Dr. Renato nos trouxe, inadmissível é que se exponha toda uma ação policial para a exposição de horário. O senhor está comentando de um programa de televisão. Né? E diante disso, um procedimento basilar, elementar, que é a questão da inviolabilidade do domicílio, ser colocado em xeque em razão de uma exposição, de uma vontade de exposição. Mas nesse caso específico, o que nós temos acompanhado pela experiência da militância, que o simples fato de não obediência ao período de entrada no domicílio, digamos assim, em certos casos ele é suficiente sim para inquinar toda a investigação, a não ser que haja outras provas robustas nesse sentido. Mas veja bem, se a prova foi obtida a partir de uma entrada ilegal no domicílio, é perfeitamente possível, e certamente o será, que o feito vai ser de todo extinto sem a procedência do pedido acusatório. Uhum. Há casos, assim, em que o agente policial pode adentrar na casa sem um mandado, nada? Sim, por expressa previsão constitucional,
Quando tiver uma situação de flagrante delito, o policial pode entrar a qualquer momento. Aí não precisa de mandato judicial, ele efetivamente pode entrar no domicílio do indivíduo. Uhum. Bom, eu queria voltar um pouquinho naquele ponto, no caso assim, internacional. O doutor Jairo, o doutor Renato também já trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, exemplos da Alemanha e também dos Estados Unidos. Nós temos alguns, assim, que os senhores conhecem, países que permitem essa prova ilícita e que tem um resultado positivo? Eu realmente desconheço. O proporcional é o caso da Alemanha, né? Que Sim, e a razoabilidade em casos raros, extremos, e diante dessa raridade, o conhecimento é bastante escasso. Mas apenas sobre uma outra vertente, os Estados Unidos, o país em si é conhecido em razão de diversos erros judiciários, né? E talvez seja o momento ideal de avaliar se seria interessante para que nosso ordenamento pátrio adotasse esse tipo de posicionamento, justamente em razão disso. Em razão dessa elasticidade em se obter provas, condenações baseadas ainda que em provas ilícitas, isso seria justo, seria válido para o nosso ordenamento. Porque, veja bem, no nosso sistema, onde vigora a inadmissibilidade, já ocorrem tantos erros judiciários, imagine admitir aquelas provas obtidas por meios ilegais. Né? Eu realmente desconheço, em qualquer sociedade realmente que seja democrática, que exista o Estado Democrático de Direito, que possibilite a utilização de provas ilícitas. Eu realmente não conheço. Uhum. Bem, quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença em nosso programa Fórum. Hoje nós falamos sobre provas ilícitas e você também pode participar do programa Fórum enviando uma sugestão para ser debatido aqui no programa Fórum. Algum tema que você acha interessante e queira que esse tema seja discutido aqui no programa Fórum, basta você enviar para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.